Capítulo 3. Que se faça luz. Na época em que o universo existia apenas uma fração de segundo, tinha a temperatura de um feroz trilhão de graus e incandescia com um brilho inimaginável. Sua agenda principal era a expansão. A cada momento que passava, o universo se tornava maior, pois mais espaço passava a existir a partir do nada. Não é nada fácil de imaginar, mas neste ponto a evidência fala mais alto que o senso comum. À medida que se expandia, o universo se tornava mais frio e mais pálido. Por centenas de milênios, a matéria e a energia coabitaram uma espécie de sopa grossa, em que os velozes elétrons espalhavam continuamente fótons de luz de um lado para outro. Aquela época, se nossa missão tivesse sido olhar através do universo, não teríamos como realizá-la. Qualquer fóton que entrasse em nossos olhos, apenas nanosegundos ou picosegundos antes, teria feito elétrons quicarem bem diante de nosso rosto. Teríamos visto apenas uma névoa resplandecente em todas as direções, e todos os nossos arredores, luminosos, translúcidos, de cor branco-avermelhada, teriam sido quase tão brilhantes quanto a superfície do Sol. Enquanto o universo se expandia, a energia carregada por todo fóton decrescia. Por fim, por volta da época em que o jovem universo atingiu seu 380º milésimo aniversário, sua temperatura caiu abaixo de 3.000 graus, com o resultado de que os prótons e núcleos de hélio podiam capturar permanentemente elétrons, introduzindo, assim, átomos no universo. Em épocas anteriores, todo fóton tinha energia suficiente para romper um átomo recém-formado, mas agora os fótons tinham perdido essa capacidade, graças à expansão cósmica. Com menos elétrons desvinculados para arruinar os mecanismos, os fótons podiam finalmente correr pelo espaço sem se chocar com nada. Foi quando o universo se tornou transparente, a névoa se dissipou, e um fundo cósmico de luz visível foi liberado. Esse fundo cósmico persiste até hoje, o resto da luz remanescente de um universo primitivo deslumbrante, crepitante. É um banho ubíquo de fótons, agindo tanto como ondas quanto como partículas. O comprimento de onda de cada fóton é igual à separação entre uma de suas cristas oscilantes e a próxima, uma distância que se poderia medir com uma régua, se fosse possível pôr as mãos num fóton. Todos os fótons viajam à mesma velocidade no vácuo, 186 mil milhas, 300 mil quilômetros, aproximadamente, por segundo, chamada naturalmente a velocidade da luz. De modo que os fótons que possuem comprimentos de onda mais curtos têm um número maior de cristas de onda passando por um ponto particular a cada segundo. Portanto, os fótons de comprimento de onda mais curto acumulam mais oscilações num dado intervalo de tempo, e por isso terão frequências mais altas, mais oscilações por segundo. A frequência de cada fóton fornece a medida direta de sua energia. Quanto mais alta a frequência do fóton, mais energia esse fóton carrega. Quando o cosmos esfriou, os fótons perderam energia para o universo em expansão. Os fótons produzidos nas partes raios gama e raios X do espectro se metamorfosearam em fótons ultravioleta, da luz visível infravermelho. À medida que os seus comprimentos de onda se tornavam maiores, eles se tornavam mais frios e menos energéticos, mas nunca deixaram de ser fótons. Hoje, 7 bilhões de anos depois do início, os fótons do fundo cósmico se deslocaram no espectro para se tornar micro-ondas. É por essa razão que os astrofísicos o chamam de fundo cósmico de micro-ondas, embora um nome mais duradouro seja radiação cósmica de fundo, ou CBR, Cosmic Background Radiation. Daqui a 100 bilhões de anos, quando o universo se expandir e esfriar um pouco mais, os futuros astrofísicos descreverão a CBR como o fundo cósmico de ondas de rádio. A temperatura do universo cai enquanto o tamanho do universo cresce. É algo físico. Quando partes diferentes do universo se separam, os comprimentos de onda dos fótons na CBR devem aumentar. O cosmos estica essas ondas dentro do tecido elastano do espaço e tempo. Como a energia de todo fóton varia em proporção inversa a seu comprimento de onda, todos os fótons que se deslocam livres perderão metade de sua energia original cada vez que o cosmos dobrar de tamanho. Todos os objetos com temperaturas acima do zero absoluto vão irradiar fótons para todas as partes do espectro. Mas essa radiação sempre tem um pico em algum lugar. O pico da produção de energia de uma lâmpada caseira comum está na parte infravermelha do espectro, o que se pode detectar como um calor na pele. Claro que as lâmpadas também emitem muita luz visível,
senão não as compraríamos. Assim podemos sentir a radiação de uma lâmpada, bem como vê-la. O pico da produção da radiação de fundo cósmico ocorre num comprimento de onda de cerca de 1 milímetro, diretamente na parte de micro-ondas do espectro. A estática que você escuta num walkie-talkie provém de um banho ambiente de micro-ondas, uma pequena porcentagem das quais são da CBR. O resto do barulho vem do sol, telefones celulares, pistolas radares da polícia, e assim por diante. Além de atingir o pico na região da micro-onda, a CBR contém igualmente ondas de rádio, o que lhe permite contaminar sinais de rádio com base na Terra, e um número infimamente pequeno de fótons com energias mais elevadas que as das micro-ondas. O físico americano nascido na Ucrânia George Gamow e seus colegas previram a existência da CBR durante a década de 1940. Consolidando seus esforços num artigo de 1948 que aplicava as então conhecidas leis da física às estranhas condições do universo primitivo. O fundamento para suas ideias provinha do artigo de 1927 escrito por Georges Edouard Lema e com acento circunflexo Tri, um astrônomo belga e padre jesuíta, agora amplamente reconhecido como o pai da cosmologia do Big Bang. Mas dois físicos americanos, Hal Popper e Robert German, que tinham colaborado anteriormente com Gamow, estimaram pela primeira vez qual deveria ser a temperatura do fundo cósmico. Em retrospectiva, Popper, Gamow e German tinham o que hoje parece um argumento relativamente simples, uma ideia que já propusemos: o tecido do espaço-tempo era menor ontem do que é hoje, e como era menor, a física básica requer que fosse mais quente. Assim os físicos fizeram o relógio andar para trás a fim de imaginar a época que temos descrito. O tempo quando o universo era tão quente que todos os seus núcleos atômicos foram desnudados, porque as colisões de fótons deixavam todos os elétrons soltos para vagar livremente pelo espaço. Sob essas condições, Popper e German conjeturavam, os fótons não poderiam ter corrido ininterruptamente através do universo, como fazem hoje. O atual percurso livre dos fótons requer que o cosmos se tornasse suficientemente frio para que os elétrons se estabelecessem em órbitas ao redor dos núcleos atômicos. Isso formou átomos completos e permitiu que a luz viajasse sem obstrução. Embora Gamow tivesse o insight crucial de que o universo primitivo deve ter sido muito mais quente que nosso universo atual, Popper e German foram os primeiros a calcular que a temperatura teria hoje em dia 5 graus Kelvin. Sim, eles obtiveram o número errado. A CBR tem realmente uma temperatura de 2,73 graus Kelvin. Mas ainda assim esses três sujeitos executaram uma extrapolação bem-sucedida voltando às profundezas de épocas cósmicas muito desaparecidas, uma das tantas grandes proezas na história da ciência. Pegar um pouco de física atômica básica de uma lousa no laboratório, e deduzir desses dados teóricos o fenômeno da maior escala já mensurada, a história da temperatura de nosso universo, é nada menos que alucinante. Avaliando essa realização, J. Richard Gould III, um astrofísico na Universidade de Princeton, escreveu em Time Travel in Einstein's Universe, predizer que a radiação existia e depois calcular sua temperatura correta dentro de um fator de 2 foi uma extraordinária realização. Mais ou menos como predizer que um disco voador de 24 metros de largura aterrissaria no gramado da Casa Branca e depois observar um de 23 metros de largura realmente aparecer. Quando Gamow, Popper e German fizeram suas predições, os físicos ainda estavam indecisos quanto à história de como o universo começou. Em 1948, o mesmo ano em que saiu o artigo de Popper e German, surgiu uma teoria rival sobre o universo, a teoria do estado estacionário, publicada em 2 artigos na Inglaterra, um escrito por 2 autores, o matemático Hermann Bond e o astrofísico Thomas Gould, o outro assinado pelo cosmólogo Fritz Hoyle. A teoria do estado estacionário requer que o universo, embora em expansão, tenha sempre apresentado a mesma aparência, uma hipótese com uma simplicidade profundamente atraente. Mas, como o universo está em expansão, e como um universo de estado estacionário não teria sido mais quente, nem mais denso ontem do que hoje, o roteiro Bond-Gould sustentava que a matéria surgia de maneira contínua em nosso universo, exatamente na taxa certa para manter uma densidade média constante no cosmos a se expandir. Em contraste, a teoria do Big Bang, que recebeu esse nome por uma ironia de Fritz Hoyle, requer que toda a matéria tenha passado a existir num único instante,
o que alguns acham mais emocionalmente satisfatório. Observe-se que a teoria do estado estacionário pega a questão da origem do universo e a joga para trás a uma distância temporal infinita, o que é altamente conveniente para aqueles que preferem não examinar esse problema espinhoso. A predição da radiação cósmica de fundo representou um alerta aos teóricos do estado estacionário. A existência da CBR demonstraria claramente que o universo foi outrora muito diferente, muito menor e mais quente, de como o encontramos hoje em dia. Portanto, as primeiras observações diretas da CBR pregaram os primeiros pregos no caixão da teoria do estado estacionário, embora Freiberg nunca tenha aceitado plenamente que a CBR invalide sua elegante teoria, chegando até a fazer uma tentativa séria de explicar a radiação como algo que surgiu de outras causas. Em 1964, por acaso e serendipidade, a CBR foi descoberta por Arno Penzias e Robert Wilson, de Bell Telephone Laboratories, Bell Labs, abreviado, em Ohio, Nova Jersey. Depois de pouco mais que uma década, Penzias e Wilson receberam o Prêmio Nobel por sua boa sorte e trabalho duro. O que conduziu Penzias e Wilson ao seu Prêmio Nobel? Durante o início da década de 1960, todos os físicos sabiam sobre as microondas, mas quase ninguém tinha criado a capacidade de detectar sinais fracos na porção de microondas do espectro. Àquela altura, a maior parte da comunicação sem fio p.es, receptores, detectores e transmissores, era feita por ondas de rádio, que têm comprimentos de onda mais longos que as microondas. Para essas últimas, os cientistas precisavam de um detector de comprimento de onda mais curto e de uma antena sensível para capturá-las. A Bell Labs tinha uma dessas antenas, uma antena tamanho família em forma de chifre que era capaz de focalizar e detectar micro-ondas bem como qualquer aparelhagem sobre a Terra. Se pretende enviar ou receber um sinal de qualquer espécie, você não quer que os outros sinais o contaminem. Penzias e Wilson estavam tentando abrir um novo canal de comunicação para a Bell Labs, por isso queriam determinar quanta interferência contaminadora de fundo esses sinais experimentariam a partir do Sol, do centro da galáxia, de fontes terrestres, de qualquer lugar. Assim eles começaram uma medição padrão, importante e inteiramente inocente, que procurava estabelecer com que facilidade poderiam detectar sinais de micro-ondas. Embora tivessem alguma formação em astronomia, Penzias e Wilson não eram cosmólogos, mas técnicos com doutorado em física que estudavam as micro-ondas, sem conhecer as predições feitas por Gamow, Alper e Hermann. O que eles definitivamente não procuravam era o fundo cósmico de micro-onda. Assim eles fizeram seu experimento, e corrigiram seus dados para todas as fontes conhecidas de interferência. Mas encontraram um ruído de fundo que não desaparecia no sinal, e não conseguiam imaginar como livrar-se dele. O ruído parecia vir de toda a direção acima do horizonte, e não mudava com o tempo. Finalmente, resolveram olhar dentro de seu chifre gigantesco. Algumas pombas estavam fazendo ninho na antena, deixando uma substância dielétrica branca cocô de pomba por toda parte ali perto. As coisas devem ter se tornado desesperadoras para Penzias e Wilson. As fezes poderiam ser responsáveis, eles se perguntavam, pelo ruído de fundo. Eles limparam tudo, e certamente o barulho diminuiu um pouquinho, mas ainda não desaparecia de todo. O artigo que publicaram em 1965, no The Astrophysical Journal, refere-se ao enigma persistente de uma inexplicável temperatura excessiva na antena, e não à descoberta astronômica do século. Enquanto Penzias e Wilson estavam removendo fezes de pássaros de sua antena, uma equipe de físicos na Universidade de Princeton, liderada por Robert H. Dicke, construiu um detector especificamente projetado para encontrar a CBR que Gamow, Alper e Hermann tinham predito. Os professores, entretanto, não tinham os recursos de Bell Labs, por isso seu trabalho prosseguia mais lentamente. Assim que escutaram sobre os resultados de Penzias e Wilson, Dicke e seus colegas compreenderam que tinham sido passados para trás. A equipe de Princeton sabia exatamente o que era a temperatura excessiva na antena. Tudo se encaixava na teoria. A temperatura, o fato de que o sinal vinha de todas as direções em quantidades iguais, e de que não estava sincronizado com a rotação da Terra ou a posição da Terra em órbita ao redor do Sol. Mas por que alguém deveria aceitar a interpretação? Por boas razões. Os fótons levam tempo para chegar até nós vindos de partes distantes do cosmos,
Assim retrocedemos inevitavelmente no tempo sempre que voltamos os olhos para o espaço. Isso significa que se os habitantes inteligentes de uma galáxia muito, muito distante medissem a temperatura da radiação cósmica de fundo, muito antes que conseguíssemos fazê-lo, eles teriam descoberto que a temperatura era mais elevada que 2,73 graus Kelvin, porque teriam habitado o universo quando ele era mais jovem, menor e mais quente do que é hoje. Uma afirmação tão audaciosa como essa pode ser testada. Sim, resulta que o composto de carbono e nitrogênio chamado cianogênio, mais conhecido dos assassinos condenados como o ingrediente ativo do gás administrado pelos seus carrascos, torna-se excitado pela exposição às micro-ondas. Se as micro-ondas são mais quentes que as existentes em nossa CBR, elas vão excitar o composto com um pouco mais de eficácia do que nossas micro-ondas conseguem fazê-lo. Os compostos de cianogênio atuam assim como um termômetro cósmico quando os observamos em galáxias distantes e, portanto, mais jovens. Eles devem se encontrar banhados num fundo cósmico mais quente que o cianogênio em nossa galáxia da Via Láctea. Em outras palavras, essas galáxias devem viver mais animadas do que nós. É isso que de fato se dá. O espectro do cianogênio nas galáxias distantes mostra que as micro-ondas têm exatamente a temperatura que esperamos encontrar nesses tempos cósmicos primitivos. Você não consegue inventar essas coisas. A CBR contribui muito mais para o trabalho dos astrofísicos do que fornecer tão somente uma evidência direta do universo primitivo quente e, portanto, do modelo do Big Bang. Ocorre que os detalhes dos fótons que compreendem a CBR nos atingem carregados de informações sobre o cosmos que existia tanto antes como depois que o universo se tornou transparente. Observamos que até aquela época, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, o universo era opaco, de modo que não se poderia ter testemunhado a matéria criando formas. Ainda que se estivesse sentado no centro da primeira fila, você não poderia ter visto onde os aglomerados de galáxias estavam começando a se formar. Antes que qualquer um, em qualquer lugar, pudesse ver algo que valesse a pena, os fótons tinham de adquirir a capacidade de viajar, desimpedidos, através do universo. Quando chegou a hora, cada fóton começou sua jornada através do cosmos no ponto em que se chocou contra o último elétron que se interpôs no seu caminho. À medida que mais e mais fótons escapavam sem serem defletidos por elétrons, graças aos elétrons se juntarem aos núcleos para formar átomos, eles criavam uma casca em expansão de fótons que os astrofísicos chamam a superfície da última dispersão. Essa casca, que se formou durante um período de cerca de 100 mil anos, marca a época em que nasceram quase todos os átomos no cosmos. A essa altura, a matéria em grandes regiões do universo já começara a coalescer. Onde a matéria acumula, a gravidade se torna mais forte, permitindo que mais e mais matéria se reúna. Essas regiões ricas em matéria semearam a formação dos superaglomerados de galáxias, enquanto outras regiões permaneciam relativamente vazias. Os fótons que pela última vez espalharam elétrons dentro das regiões em coalescência desenvolveram um espectro diferente, ligeiramente mais frio, ao escaparem do campo de gravidade cada vez mais forte, o que lhes roubou um pouquinho da energia. A CBR mostra lugares que são levemente mais quentes ou levemente mais frios que a média, em geral por um centésimo de milésimo de grau. Esses lugares quentes e frios marcam as estruturas mais primitivas do cosmos, os primeiros amontoamentos de matéria. Sabemos como é a matéria hoje em dia porque vemos galáxias, aglomerados e superaglomerados de galáxias. Para descobrir como esses sistemas surgiram, sondamos a radiação cósmica de fundo, uma relíquia extraordinária do passado remoto, que ainda preenche o universo inteiro. Estudar os padrões na CBR equivale a uma espécie de frenologia cósmica. Podemos ler as saliências no crânio do jovem universo e, a partir delas, deduzir o comportamento não só de um universo bebê, mas também de um universo adulto. Ao acrescentar outras observações do universo local e do universo distante, os astrônomos podem determinar todos os tipos de propriedades cósmicas fundamentais a partir da CBR. Ao compararmos a distribuição de tamanhos e temperaturas das áreas levemente mais quentes e mais frias, por exemplo, podemos inferir a força da gravidade no universo primitivo, e assim a rapidez com que a matéria se acumulou. A partir disso, podemos então deduzir quanta matéria comum, matéria escura e energia escura existe no universo,
As porcentagens são 4, 23 e 73, respectivamente. A partir daí, é fácil dizer se o universo vai se expandir para sempre ou não, e se a expansão terá sua velocidade diminuída ou aumentada à medida que o tempo passa. A matéria comum é aquilo de que todo mundo é feito. Exerce gravidade e pode absorver, emitir e interagir com a luz de outras maneiras. A matéria escura, como veremos no capítulo 4, é uma substância de natureza desconhecida que produz gravidade, mas não interage com a luz em nenhum modo conhecido. E a energia escura, como veremos no capítulo 5, induz uma aceleração da expansão cósmica, forçando o universo a se expandir mais rapidamente do que caso contrário se expandiria. O exame de frenologia atual informa que os cosmólogos compreendem como o universo primitivo se comportava, mas que a maior parte do universo, naquela época e agora, consiste em alguma coisa sobre a qual eles não têm nenhuma pista. Apesar dessas áreas profundas de ignorância, hoje, como nunca antes, a cosmologia tem uma âncora. A CBR traz a marca de um portal através do qual todos nós outrora passamos. A descoberta do fundo cósmico de micro-ondas acrescentou nova precisão à cosmologia ao verificar a conclusão, originalmente derivada de observações de galáxias distantes, de que o universo tem se expandido por bilhões de anos. Foi o mapa acurado e detalhado da CBR. Um mapa feito primeiro para pequenos trechos do céu por meio de instrumentos carregados por balões em um telescópio no Polo Sul, e mais tarde para todo o céu por meio de um satélite chamado Sonda de Anisotropia de Micro-ondas Wilkinson, o MAP, traço que assegurou o lugar da cosmologia no quadro da ciência experimental. Vamos ouvir muito mais sobre a UMAP, cujos primeiros resultados apareceram em 2003. Antes que nossa narrativa cosmológica tenha chegado ao fim. Os cosmólogos têm um ego grande, senão como poderiam ter a audácia de deduzir o que gerou a existência do universo. Mas a nova era da cosmologia observacional talvez exija uma postura mais modesta, mais comedida entre seus profissionais. Cada nova observação, cada migalha de dados, pode ser boa ou má para suas teorias. Por um lado, as observações fornecem um fundamento básico para a cosmologia. Um fundamento que tantas outras ciências aceitam como natural por realizarem séries valiosas de observações de laboratório. Por outro lado, os novos dados quase certamente liquidarão algumas das histórias extravagantes que os teóricos fantasiavam, quando não tinham observações que as confirmassem ou não. Nenhuma ciência atinge a maturidade sem a precisão dos dados. A cosmologia agora se tornou uma ciência de precisão.